Fala galera, Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Universo 7. Para deixar mais claro, vamos classificar o mais fraco até o mais forte. Então eu bolei um ranking e vamos tirar todas as dúvidas. Quem é o lutador mais fraco? Quem é o lutador intermediário? Quem é o mais forte? E lembrando que eu também vou colocar o Freeza no ranking. Uma vamos fazer sem ele e outra com ele, beleza? Então galera, esse vídeo está espetacular e vamos tirar todas as dúvidas. Então galera, para começar essa lista, em 11º lugar, quem ficou em último lugar, o personagem mais fraco do Universo 7 é o Mestre Kami. Não tem o que discutir, né galera? Ele é o personagem mais fraco do Universo 7. Os seus aprendizes passaram os seus poderes faz tempo. O próprio Goku, obviamente, e até mesmo o Kuririn passou os seus poderes. Aí com certeza você deve estar falando daquele episódio. Ah, mas e aí, o que você tem a dizer contra aquele episódio que o Mestre Kami ganhou do Tenshinhan? Então vamos lá, vamos fazer uma explicação bem rapidinha sobre aquele episódio. Todo mundo sabe que aquele amuleto feito pela Yurin deixava a pessoa mais forte. Exemplo, até mesmo aqueles aprendizes do Tenshinhan que não sabiam controlar o que os caras já estavam até voando. Estavam causando verdadeiro caos. E aquela técnica que ele usou no Tenshinhan foi uma técnica que paralisa o inimigo, além disso causando danos. O Mestre Kami usou essas técnicas poucas vezes. Uma foi contra o avô de Goku, o Gohan, e outra vez foi contra o próprio Goku no torneio de artes marciais. Então ele acabou vencendo na pura técnica o Tenshinhan, como aqui nós estamos falando é de força. Então vou deixar aí um trechinho para vocês acompanharem quando o Mestre Kami utilizou essa técnica no Goku, beleza? Isso é pra você! Então galera, vocês entenderam como funcionou esse episódio? O Mestre Kami, ele acabou vencendo aquela luta muito rápido, que nem podemos dizer de uma luta, na pura estratégia, na pura técnica. É a mesma coisa que você falar assim, ah, o Kuririn ele é mais forte que o Gohan. Sendo que o Kuririn ele venceu na pura estratégia, vocês entenderam? Tem o mesmo sentido, não tem como o Kuririn ser mais forte que o Gohan. Mas já que falamos sobre o Mestre Kami em 10º lugar, agora vamos para o nosso 9º lugar, que acabou ficando com o Kuririn. Já que estávamos falando dele, nada melhor que ele se encaixar nessa posição. Lá em Dragon Ball Z ele não ficava tão longe do Tenshinhan, mas como chegou em Dragon Ball Super, um pai de família, virou um trabalhador comum, virou um policial, ele deixou os treinos de lado, enquanto o Tenshinhan já virou um mestre de artes marciais. E o Kuririn ele acabou voltando a treinar com exercícios normais de academia. Então nada melhor que essa posição para o Kuririn, o 9º lugar. Eu vim para lhe pedir que me deixe treinar tudo que o senhor sabe, mestre. Ah, mas é um caminho muito longo e infelizmente não é qualquer um que pode ser meu aluno. Não será possível. Olha, mestre Kami, isso aqui é um presentinho que eu trouxe pro senhor. Então galera, quem acabou ficando com o nosso 8º lugar foi o Tenshinhan. Nós estávamos falando dele agora há pouco. O que acontece? Em Dragon Ball Z ele já mostrava ser muito efetivo. Ele segurou o céu na sua segunda forma. E agora em Dragon Ball Super, como eu disse, ele não parou de treinar. E além disso, ele virou um mestre de artes marciais. Então galera, os próximos personagens que eu irei colocar aqui no ranking são muito mais fortes que eles. Personagens que bateram em Super Saiyajins. Então o 8º lugar é mais do que digno ao Tenshinhan. Novo Kikoru! Ah! Então galera, antes de falar quem ficou com o 7º lugar, o que acontece? Essas posições vai ser ocupadas por androids e muita gente tem dúvidas
quais androides são mais poderosos. Eu sei que o 16 está morto, mas eu vou colocar ele aqui apenas como um exemplo. Quem são os androides mais poderosos? O número 16, o número 17 ou o número 18? O que acontece, galera? Entre esses 3 androides, o mais poderoso, obviamente, é o 16. O próprio Dr. Maquigero confirma isso no anime. Nem pense em despertá-lo. Se você fizer isso, é capaz desse androide terrível nos matar. Quer dizer que esse terrível androide pode matar a todos? Então é mais forte que eu só porque o computador diz isso. É isso mesmo. E para deixar ainda mais as coisas mais claras, todo mundo sabe que o Cell, na sua primeira forma, ele é um personagem fraco. Mas ele sacrificou tantas vidas, foi tantas pessoas que ele sugou energia, que ele acabou ficando muito poderoso, exatamente. Ele ficou mais poderoso que um Saiyajin, ele ficou mais poderoso que a fusão entre Piccolo e Kami-sama, e ele ficou mais forte que o Android 17. E ele acaba dando uma surra no Android número 17. Então o que foi? Disse que eu não ia derrotar você tão facilmente. Não quis me ouvir, não é? Avisei a você que ia se dar mal. Então, galera, para confirmar tudo que eu falei até o momento, vocês viram que o 17 tomou um pau para o Cell. Enquanto o 17 estava tomando um pau, o 16 lutou pau a pau contra o Cell, exatamente. E fora outras coisas que ele acabou fazendo, como até mesmo quase se explodir junto com o Perfect Cell. Então mostra que era um androide que estava um pouco sim acima. Que maravilha, ele conseguiu! Então, galera, já que o Android número 16 ele é o mais poderoso, quem ficou com o 7º lugar? Nessa posição mais do que merecido, acabei colocando Android número 18, porque o que acontece, galera? Lá em Dragon Ball Z, ela acabou lutando com o Vegeta, que era um Super Saiyajin, ela deu um pau no Vegeta. Já o Android número 17, ele falava que ele era o mais forte, ele tinha razão, porque ele acabou lutando pau a pau contra o Piccolo, que tinha fusão com o Kami-sama, que era um pouco mais forte que o Super Saiyajin. Só por aí nós podemos falar que sim, ele é mais forte que Android número 18, e isso continuou em Dragon Ball Super, porque ela virou uma dona de casa, enquanto o Android 17 tem lá o seu trabalho, vigia uma ilha, tem o seu treinamento, e sem falar que ele lutou contra um Super Saiyajin Blue. Então, galera, com tudo isso que eu falei, em 7º lugar eu coloco Android número 18, em 6º lugar eu acabei colocando o Android número 17. Então, galera, em 5º lugar eu acabei colocando o Piccolo. E por que eu coloquei ele nessa posição? Eu acho que é merecido, porque lá em Dragon Ball Z, ele lutou pau a pau contra o Android 17, que era um pouco mais forte que Android número 18. E agora em Dragon Ball Super, o Android 17, ele cuida ali de uma ilha, tá bom que ele lutou contra um Super Saiyajin Blue, mas o Piccolo, ele lutou contra o Super Saiyajin 2 do Gohan. Fora isso, ele lutou com o poder místico da Saga Buu contra o Gohan. E fora isso, ele fez o Gohan ter um upgrade no seu poder místico, que é o suficiente para o Goku usar o Kaioken em cima do Super Saiyajin Blue. Então, na minha opinião, eu acho que o Piccolo sim é um pouco mais forte que o Android número 17. Em 4º lugar, eu acabei colocando o Majin Buu. Eu acho que essa posição é merecida. Eu sei que em Dragon Ball Super ele não foi muito explorado. Quando ele apareceu para tomar um pau ali do Bills. Ele dormiu no torneio que Bills e Champa organizou. Mas lá no torneio de exibição, ele pegou e lutou contra o Bázio. E ele brincou literalmente.
Mas o que acontece, galera? Se a gente for pensar pela cronologia que aconteceu em Dragon Ball Z, a saga do Buu ela é muito mais poderosa que a saga dos androides. O Buu enfrentou o Super Saiyajin 3. Então, galera, podemos dizer, se for nessa coerência, ainda o Buu é um pouco mais forte que o Piccolo. Então, acho que essa posição está merecida, o quarto lugar para o Majin Buu. E o terceiro lugar eu acabei colocando o Gohan, e essa posição é merecida, galera. Obviamente, depois desse upgrade que ele teve no seu poder místico, ele é muito mais forte que o Piccolo. Mestre Kami, ele é mais forte que esses personagens. Então o terceiro lugar está merecido para o Gohan. E o nosso segundo lugar, que não é nenhum mistério, né? Porque todo mundo sabe quem está em primeiro, ficou com o Vegeta. Todo mundo sabe que ele sempre está um passo atrás do Goku, e isso é verdade. Então o segundo lugar é mais do que merecido ao Vegeta, não tem muito o que ficar questionando aqui. Segundo lugar para o Vegeta. Em primeiríssimo lugar, como todo mundo já sabia, ficou com Goku, um cara extremamente poderoso que na luta contra o Toppo falou que iria superar os seus limites. Todo mundo está ansioso, o que o Goku vai aprontar dessa vez nesse torneio do poder. Então, galera, muito merecido o primeiro lugar para o Goku. E agora vocês devem estar perguntando, e o Freeza? Onde você colocaria o Freeza? O Freeza eu colocaria em terceiro lugar no lugar de Gohan, exatamente. O Gohan assim passando para o lugar de Majin Buu, que ficou em quarto. Então ficaria assim, Gohan em quarto, Freeza em terceiro, segundo Vegeta, em primeiro Goku. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acabei trazendo essas informações referente a tudo o que aconteceu no anime, beleza? Então, galera, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o vídeo. Se você for novo, não esqueça de se inscrever. Então, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!